Olá, queridos alunos! Fiz esse vídeo para ensinar um pouco sobre as provas no processo administrativo previdenciário. São admitidas as provas documentais, testemunhais e periciais, tá ok? Deixando desde já claro que toda vez que um segurado ou um dependente se dirigir a uma agência do INSS, é necessário estar munido de algum documento com foto para ser identificado. Pode ser uma carteira de trabalho, a carteira de identidade, a carteira nacional de habilitação, alguma carteira profissional, tá ok? Algum documento com foto para que possa ser identificado. Caso o segurado deseje ingressar com processo administrativo e não esteja munido desse documento, o processo administrativo não pode ser negada a abertura. Ele tem que iniciar o processo administrativo, o segurado vai receber uma carta, né, solicitando que apresente um documento com foto, tá ok? Bom, o servidor do INSS não pode exigir que o segurado apresente os documentos assinados por ele autenticados, tá ok? O segurado, ele apresenta também os documentos originais e as cópias e o próprio servidor do INSS autentica, tá ok? Já os documentos emitidos por órgãos da Justiça, do Ministério Público, das Procuradorias, autoridades policiais, repartições públicas, advogados públicos e privados, não é necessária a autenticação, tá ok? Lembrando que os advogados privados, eles devem apresentar uma procuração ou um subestabelecimento e a carteirinha da OAB. Bom, caso constatado alguma irregularidade, o INSS pode solicitar o original e aí ele emite um termo de retenção, fica com o documento por apenas 5 dias. Mas eu indico que a pessoa fique com alguma prova desse documento, porque o INSS pode vir a perder e a pessoa depois não tenha como comprovar a sua condição. As carteiras de trabalho, o tempo de contribuição é anotado pelo servidor no processo administrativo, tá ok? Bom, então, as provas documentais. As provas documentais, elas são o maior meio de prova, tá? Utilizado no processo administrativo previdenciário. Quais são? A carteira de trabalho, as contribuições previdenciárias, laudos médicos que atestem doença ou invalidez, laudos da empresa que constatem que a pessoa trabalhava em condição especial, enfim. Certidão de nascimento, certidão de casamento também são documentos que se comprovam a sua situação perante o INSS. Bom, o INSS ele possui um sistema chamado Plenos, tá? E lá contém informações dos processos administrativos, da concessão ou o indeferimento dos benefícios dos dependentes e dos segurados, tá ok? Das revisões também constam lá. Bom, o INSS também possui o Cadastro Nacional de Informações Sociais. Lá constam as informações do segurado, como os vínculos laborais, as remunerações, as contribuições. É um dado bem antigo e muito completo, tá ok? Só que às vezes contém erro. Pode haver um erro de um valor de uma contribuição e cabe ao segurado ou dependente comprovar o contrário, tá ok? Bom, o tempo de contribuição, para ser comprovado, tanto administrativamente quanto judicialmente, é exigido um início de prova material, tá ok? Salvo em caso de força maior ou caso fortuito. A prova testemunhal no processo administrativo previdenciário, ela também é admitida, mas ela é admitida de forma secundária para complementar a prova material, como nos casos de dependência econômica, comprovação de união estável, tá ok? Mas essas duas situações, judicialmente, bastam a prova testemunhal, tá ok? Bom, é comum ser utilizado no INSS para a concessão dos benefícios dos segurados especiais, tá? Para comprovar que trabalhavam na terra, se tinham ou não empregado, se a terra era deles, era arrendada, qual o período, e tanto pela entrevista do segurado quanto dos seus vizinhos confrontantes, tá ok? Claro que as testemunhas, elas são alertadas, né, de que elas têm que falar a verdade, não podem ser menores de 16 anos, não pode ter interesse na causa, não podem ser parentes, né, nem cego, nem surdo, tá ok?
Bom, a entrevista ela é obrigatória nos processos administrativos que envolvam todas as categorias de trabalhador rural, exceto para o indígena, para as categorias de empregado e contribuinte individual que comprovem essa condição e nas hipóteses previstas de migração de períodos positivos de atividade de segurado especial. Bom, por fim, a prova pericial. O processo administrativo prevê a utilização de prova pericial por médicos peritos do INSS, por assistentes sociais do INSS e por peritos grafotécnicos em caso de justificativa administrativa, que eu vou explicar no próximo vídeo, tá ok? Então, a pessoa se dirige ao INSS para fazer uma perícia para comprovar que está incapaz. O médico avalia que não está incapaz, que a pessoa está capaz para o trabalho. Dentro de 30 dias, o segurado ou o dependente pode requerer uma nova perícia com um outro médico, tá ok? Bom, a perícia ela é muito utilizada para comprovar a doença em caso de auxílio-doença, as aposentadorias por invalidez, a existência de sequela em caso de concessão de auxílio-acidente, para obtenção de aposentadoria especial, da gravidade do estado de segurado para ele receber o benefício de 25% a mais em caso de aposentadoria por invalidez, da grande invalidez, que ele não consiga sobreviver sem o auxílio permanente de outra pessoa, enfim. Essa perícia ela é realizada a cada 2 anos para comprovar essa situação, tá ok? Quando a pessoa tiver mais de 60 anos, não é mais necessário fazer essa perícia a cada 2 anos, ok? O segurado com mais de 60 anos também pode pedir essa perícia médica, para ele comprovar que precisa do acréscimo de 25%, porque precisa de alguém cuidando dele 24 horas, permanentemente, para comprovar que ele já está apto e quer voltar ao trabalho, tá ok? E para subsidiar uma autoridade judicial no caso da concessão da curatela. Bom, a pessoa que é aposentada por invalidez, com mais de 65 anos, ou recebe o auxílio-doença mais desse tempo, não é necessário também a perícia a cada 2 anos, tá ok? Bom, as perícias sociais realizadas pelas assistentes sociais, elas visam comprovar o meio que a pessoa vive, porque muitas vezes o meio em que ela vive vão poder auxiliar a perícia médica para dizer se vai ter condições de se recuperar, o meio social que vive, as condições que vive, né, como está vivendo em casa, enfim, vão colaborar com a perícia médica. Pode ser necessário também um parecer grafotécnico que vai analisar o documento, se ele é original, se não é, se foi escrito por quem, se é falsificado ou não. Tá ok? Espero ter colaborado com vocês. De qualquer forma, posso responder as dúvidas de vocês em sala de aula ou aqui pelo YouTube também. Gratos pela atenção. Boa noite.